Saudações em nome do Senhor Jesus, Deus vos abençoe. Estamos de volta para mais uma aula de história da igreja. E nesta aula nós vamos falar sobre o movimento pentecostal, que é muito legal, muito interessante. Nós falamos na aula passada sobre a reforma protestante, igreja reformada. Vimos que Martinho Lutero foi o cara que levou a fama, mas que na verdade teve outros reformadores, e estes homens foram criando grupos, formando adeptos, e esses grupos vai dando origem a novas igrejas e organizações. Lembrando que foi algo bem revolucionário para a época, certinho, só para a gente revisar. E agora então chegamos no movimento pentecostal. O movimento pentecostal é o que deu origem, diríamos, ao mundo gospel, às igrejas evangélicas. Tá? Então, a partir do movimento pentecostal vai dar origem às igrejas evangélicas. Quando é que começa isso? No século XX, bem no início ali de 1900 e um pouquinho. Tá? Então, lembrando um pouquinho antes ali o que estava acontecendo no contexto do final do século XIX, né? Então havia essas grandes manifestações religiosas que estavam buscando na Bíblia uma orientação e viver o que a igreja primitiva viveu lá nos seus primeiros dias, nos seus primórdios. Então havia uma busca, né? Esses grupos estavam buscando algo na Bíblia. Então havia vários grupos, né, várias instituições religiosas no final do século XIX, ali 1800 e pouco. Até anotei uma escritura aqui que está em Tiago, capítulo 5, versículo 7, que fala sobre a chuva tardia. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Então, alguns entendidos da palavra de Deus dizem que o avivamento na Rua Azusa seria a chuva temporã ou serôdia, né, do grande avivamento do Espírito Santo. Esse avivamento, chamado movimento pentecostal, ele começou no final do século XIX. Ali 1800 e um pouquinho, no final de 1800, 1899 por ali. Já havia grupos. Por exemplo, o grupo Santidade, Holiness, movimento Holiness dos Estados Unidos, buscava uma busca mais ativa, mais profunda no Espírito Santo. E aí tinha um camarada chamado Charles Fox Parr, se é assim que se diz, e aí está ele. E esse cara aí começou a buscar, né, mais profundo as coisas de Deus e nas escrituras sagradas. Então ele comprou uma mansão que tinha por nome Stones, a Tolice do Sr. Stone, era o nome do lugar lá que eles compraram, e ele criou um instituto bíblico, né, por nome Colégio Bíblico Betel, em 1900. E o que esse grupo, né, resumidamente, o que eles estavam buscando? Eles estavam buscando uma evidência de falar em línguas, de buscar aquela experiência do recebimento do Espírito Santo que a igreja primitiva havia experimentado. Então era isso que eles estavam buscando. Os eventos que tornaram Parr conhecidos se deram no primeiro dia do ano de 1901, quando ele era diretor fundador desse colégio, na cidade de Topeka, Kansas. Estou lendo aí para você, tá? Depois você pode ler com mais calma. Uma organização onde se misturavam a prática da cura divina, assistência espiritual e material a pessoas pobres com treinamento para jovens que desejavam ingressar nas atividades missionárias. Então era como se fosse um seminário, né? Um seminário, né, que dava escola bíblica para esses jovens que faziam um atendimento social, né, que buscava nas escrituras sagradas e etc. Divulgava as suas ideias por meio de um jornal
cujo nome era aplicado ao seu movimento, né, a Apostolic Faith, né, a fé apostólica. Por meio dessa e de outras publicações, ele defendia a necessidade das pessoas se submeterem a uma terceira bênção em sua carreira de fé, embora a tradição metodista falasse em apenas duas bênçãos, conversão e santificação. Então, essa terceira bênção seria o recebimento, né, do Espírito Santo, né, que por meio dessa conversão, né, dessa busca incessante por Deus, seria, né, ainda a gente percebe com uma raiz ainda, né, dessas outras organizações, mas com desejo de voltar aos primeiros passos da igreja primitiva. É isso que eu acho que é importante a gente frisar aqui nessa aula. Inicialmente foram matriculados 40 alunos para estudarem a Bíblia individualmente, certificando-se que havia algum modo especial sobre o batismo no Espírito Santo. E aqui, então, é a chave do entendimento desse slide. Eles estavam buscando receber o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas. E essa foto que eu coloquei aí no slide, dessa mulher chamada Agnes Osman, ela foi a mulher que recebeu o Espírito Santo nessa escola bíblica, né, nessa virada do ano, que ficou conhecida, ela com a evidência de falar em línguas estranhas. E aí esse homem, aí eu volto a foto, Charles Fox, ele também começou a buscar essa experiência. E isso aí começou a se espalhar. Beleza? Então, nessa escola, a polícia do Sr. Storr, eles começaram a buscar pelo recebimento do Espírito Santo. Então, ali começou o iniciozinho deste avivamento que vai se espalhar, se alastrando lá para a Rua Azusa posteriormente. Charles organizou em 1905, no estado do Texas, na cidade de Houston, uma escola bíblica onde entre os alunos estava um ministro negro chamado William Joseph Seymour, que era filho de ex-escravos. Tinha 30 anos de idade e trabalhava como garçom. Então lá, nessa outra escola bíblica, o Charles Fox continuou pregando sobre o recebimento do Espírito Santo. E nas minhas leituras que eu já fiz sobre esse período, uma coisa muito legal e interessante é que eles começaram a batizar as pessoas em nome de Jesus. O Charles Fox, lá nessa escola bíblica, nesses 40 alunos que começou, que essa mulher ali chamada Agnes recebeu o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estranhas, né, isto é, glossolalia, eles batizaram em nome de Jesus, voltando à origem bíblica do batismo. Beleza. Nesse outro momento, nessa escola, né, em 1905, estava lá o William Seymour, e ele vai ouvir sobre isso. Lembrando ainda que nesse momento eram grupos misturados, assim, não tinha muito, diríamos, placa de igreja, mas eles tinham uma ardente, né, chama no coração de voltar às escrituras sagradas. Certinho, vamos em frente. Então, esse homem começou a escutar essas aulas, e aí então nós vamos chegar aí no movimento pentecostal. Eu precisei falar um pouquinho antes do Charles Fox, né, para chegar no movimento pentecostal. Então, o avivamento na Rua Azusa, famoso avivamento na Rua Azusa em 1906. Esse homem chamado William Joseph Seymour, ele começa então a pregar e buscar pelo Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estranhas. E ele começa a juntar outros ministros, né, também, que já começaram a buscar isso também. Então, outros religiosos foram ver o que estava acontecendo. Então, esse carinha aí, chamado, né, o William Joseph Seymour, ele começa a buscar também e pregar sobre o Espírito Santo. E aí a gente entra no avivamento na Rua Azusa. Então, em 1906, ocorre esse avivamento na Rua Azusa, em que o Seymour começa a pregar sobre a busca pelo Espírito Santo, buscavam a experiência do livro de Atos dos Apóstolos, de falar em línguas estranhas, e ele alugou um antigo prédio de madeira no centro de Los Angeles, na Rua Azusa, número 312,
onde havia funcionado antes uma igreja metodista e já tinha servido como um estábulo ali também. E ele colocou lá o nome da placa da igreja, era Missão da Fé Apostólica. Então, como é que acontecia os cultos? Diz algumas literaturas que o Seymour colocava a cabeça dentro de uma caixa e eles começavam a orar. O culto não tinha hora muito para começar nem para terminar, era algo aleatório, era uma busca genuína e incessante pelo Espírito Santo. E foi assim que começou o movimento pentecostal. Tá? Então aí está o Seymour, e aí está o lugar onde começou o movimento pentecostal. Missão da Fé Apostólica. E aí o Seymour alugou esse lugar e ele começou a pregar sobre o receber o Espírito Santo. Logo ele recebeu o Espírito Santo e outras pessoas começaram a receber o Espírito Santo nesse lugar aí. E isso aí começou a espalhar-se para vários lugares do mundo de uma forma tão grande que foi notório às autoridades da época e que se espalhou pelos jornais também da época. E pessoas iam lá, autoridades, para ver o que estava acontecendo. E homens de outros tipos de fé, diríamos assim, de doutrina cristã, foram até esse lugar, beberam nessa fonte e dali eles levam essa mensagem do falar em línguas estranhas para outros lugares, e aí é que vai dar origem a outras igrejas que nós chamamos então de igrejas evangélicas, a partir desse movimento chamado movimento pentecostal. Lembrando, movimento pentecostal já diz o nome, né? Movimento pentecostal vem de Pentecostes, né? De receber o Espírito Santo. Sempre quando a gente fala de Pentecostes, que era aquela festa judaica, foi nesse dia, nesse período que os apóstolos, a igreja recebeu o Espírito Santo, então ficou conhecido como Pentecostes, a gente associa o Espírito Santo. Beleza! Aí está uma imagem dos primeiros homens e primeiras mulheres, lá da Missão da Fé Apostólica, na frente da igreja aí, eles estavam ali, vou tirar uma foto, bem bonitinhos. Então o movimento ganha a atenção, pois gritos, barulhos, orações fervorosas e pregações eloquentes ocorriam naquele lugar. Foi quando a imprensa manda um repórter até o local e escreve uma matéria ridicularizando o que tinha visto. O artigo do jornal de 18 de abril de 1906, que tinha o nome Estranha Babel de Línguas, favoreceu o movimento, pois se encarregou de divulgar o que estava ocorrendo no local. Então, o que aconteceu? As autoridades da época foram lá, repórteres foram lá e meio que zombaram, ridicularizaram, e isso aí acabou tendo um efeito positivo e surgiu o interesse, a curiosidade de outras pessoas irem até lá, e outras pessoas foram até lá e também foram impactadas pelo poder do Espírito Santo naquele local, certo? Então aí começou o movimento pentecostal. Estou fazendo o resumo aqui, tá? Então após o movimento começam grupos a se organizarem. Surgem debates em torno da unicidade da Trindade. Nesse primeiro momento estava meio misturado ainda os trinitários, os unicistas, lembrando que havia uma busca pela verdade, por viver a Bíblia na íntegra, como foi no dia de Pentecostes, como foi no livro de Atos. Então, desde o Charles Fox, lá naquele grupo de pessoas que estava se reunindo para buscar aquelas primeiras experiências na Bíblia, lá eles já começaram a batizar as pessoas em nome de Jesus, tem registro histórico, e também já começaram a receber o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estranhas. Então, nesse momento aqui, surgem esses debates, ocorrem as primeiras divisões, né? E nascem as igrejas trinitárias e unicistas. Então, surgindo a partir daí, o mundo, diríamos assim, o universo gospel evangélico. As igrejas evangélicas nascem daí. Então, nesse primeiro momento, estava meio que junto, a turma aí,
E após esse período aí começam a surgir os debates e vai surgindo para um lado os unicistas, para o outro lado os trinitários e vai dando origem às igrejas a partir desse momento, certo? Após o movimento pentecostal, então, mais para frente, em 1913, foi proposto num acampamento em Los Angeles um debate sobre a unicidade e o batismo em nome de Jesus. Tá? Então, nesse momento aí, eles foram lá debater qual seria a doutrina, diríamos assim, que eles iriam seguir. A unicidade ou a trindade. Daí, nesse momento, surgem pregadores unicistas, pregando a verdade sobre o batismo em nome de Jesus, e surge pregadores trinitários defendendo a tese trinitária nesse momento aí também. Então, em 1915, houve um concílio para debater sobre qual rumo iria ser tomado, né? Como eu falei, e a partir daí fica dividido os grupos, né? Os registros históricos para esse momento dizem que não teve o segundo encontro desses grupos e vai se dividindo a turma trinitária para um lado, os unicistas para o outro, tá? Então, grupos pentecostais, diríamos assim, vai surgindo, levam essa mensagem lá da Rua Azusa, nos Estados Unidos, para outros lugares do mundo, né? E levam essa mensagem de receber o Espírito Santo com evidência de falar em línguas estranhas. E aí, após o movimento pentecostal, se organizam as igrejas unicistas e surge então, né, eu coloquei aqui alguns nomes de igrejas unicistas: Assembleia Geral das Assembleias Apostólicas, Assembleia Pentecostal do Mundo, Aliança Ministerial Pentecostal, Assembleias Pentecostais de Jesus Cristo, Igreja Pentecostal Incorporada, e em 1945 formam a Igreja Pentecostal Unida, né, a partir dessas duas, que eram as maiores, né, formam então a Igreja Pentecostal Unida. Lembrando, né, que esse movimento pentecostal, ele nasceu na verdade desde o Charles Fox, quando aquela primeira mulher, a Agnes, recebeu o batismo com o Espírito Santo, eles já batizavam as pessoas em nome de Jesus. O Seymour, né, recebeu o Espírito Santo, pregava sobre o Espírito Santo, foi batizado em nome de Jesus. Então, o movimento pentecostal, ele nasce na verdade. Continuando então, a verdade começa a se espalhar pelo mundo, e daí, a partir daí, começa a ser enviado missionários unicistas para vários lugares do mundo, e também trinitários começam a surgir e levar essa mensagem, e aí a gente vai chegando mais próximo de nós, aqui no Brasil, vem surgindo então esses missionários trazendo a verdade, e alguns deles também trazendo o engano, a trindade, que vai dando origem a muitas igrejas evangélicas que a gente tem até os dias de hoje. Então, a verdade começa a se espalhar pelo mundo, esse slide aí. Chega a mensagem do nome de Jesus ao Brasil. Em 1957, chega na cidade de Porto Alegre o reverendo Samuel Baker, foi um dos primeiros. E também, em 1959, chega em Porto Alegre o reverendo J.B. Lamet e família, né, o nosso querido bispão, que é o fundador da Igreja Apostólica do Brasil. Então, esses missionários trazem a verdade para o Brasil, para o nosso país, né, a mensagem do nome de Jesus, a mensagem do receber o Espírito Santo e assim por diante. Então, pessoal, nós vamos chegando aí ao fim da nossa aula sobre o movimento pentecostal e nos encontramos na próxima aula, que nós vamos falar então, chegando mais próximo de nós, sobre a história da Igreja Apostólica, né, no Brasil. Deus vos abençoe. Nos encontramos na próxima aula.